Boa noite a todos, estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece, com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé e com toda a nossa falange, como se estivéssemos lá em nossa casa, né? E assim estaremos, né? Que as atividades presenciais começarão amanhã, né? Quem se inscreveu, né? E está na lista, né? Vai ter esse prazer de ser muito bem-vindo à nossa casa presencialmente. Então, possamos nós estarmos com essa falange, todos nós, abençoados, abençoando a cada um de nós, né? E a nossa família. Sempre fazemos a leitura. Livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Palavras de vida eterna. Lição número 96. Nas palavras: Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Evangelho de São Tiago, capítulo 5, versículo 9. Mergulhar o divino dom da palavra no vaso lodoso da queixa é o mesmo que inflamar preciosa lâmpada no conteúdo da lata de lixo. Não transformes a própria frase em lama sobre chagas abertas. Podes mobilizar a maravilha do verbo para reajustar o bem, sem a necessidade de estender o mal. Ergue a esperança ao pé dos que faleceram na luta. Exalta a excelência do amor perante aqueles que o ódio intoxica. Louva as perspectivas da fé ao lado dos que choram do desencanto. Aponta as qualidades nobres do amigo que caiu em desvalimento. Destaca as possibilidades de auxiliar onde os outros somente encontram motivos para a censura. Desdobra o trabalho restaurador onde o pessimismo condena. Procura o lado melhor das situações para que o melhor seja feito. E quando os obstáculos morais se agigantem, como se a maldade estivesse a ponto de triunfar em definitivo, se não podes algo dizer em louvor da bondade, cala-te e ora. Pensa no bem quando não puderes falar nele. A semente muda, renova a terra. A gota silenciosa de sedativo acerena o corpo martirizado. Nunca te deixes, nunca te queixes dos outros, mesmo porque, em nos queixando de alguém, é preciso consultar o próprio íntimo para saber se em algum lugar desse alguém não estaríamos fazendo isso ou aquilo de maneira pior. Lição número 96, nas palavras: Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não seres julgados. Evangelho de São Tiago, capítulo 5, versículo 9. Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Bom, nas palavras, não é as palavras, é nas palavras. Aí está incluso o que a palavra pode construir, ou o que a palavra pode causar ao nosso irmão quando ela traz embutida todo o sentimento que está dentro de você. A palavra é a expressão do seu pensamento. A palavra é a expressão do que existe em seu coração. Então, o que nós recebemos aqui é um alerta que a palavra tem poder de construir ou destruir, de edificar ou de aniquilar toda e qualquer ação de outra pessoa. E, antes de proferirmos uma palavra em relação a qualquer outra atitude, lembremos que nós devemos, antes de tudo, nos colocar no lugar do outro. É fácil julgar o outro.
É fácil condenar o outro. É fácil ver o cisco no olho do outro irmão e esquecermos da trave no nosso. É fácil, meus irmãos, nós não usarmos uma palavra chamada indulgência para com os outros. Quando Deus nos dá a oportunidade e o dom de trazer através de nossas palavras o equilíbrio, o conforto, a paz e tudo que faz com que nós edifiquemos o nosso próximo. Ao invés de construirmos em diversas situações tudo o que é contrário à benevolência, ao amor, à caridade. A palavra, então, aqui se transforma em verbo. Significa ação. Então vejam que ele nos diz a seguinte mensagem. Erga a esperança ao pé dos que desfalecem na luta. Exalta a excelência do amor perante aqueles que o ódio intoxica. Louva as perspectivas da fé ao lado dos que choram no desencanto. Aponta as qualidades nobres do amigo e caiu em desvalimento. Destaca as possibilidades de auxiliar onde os outros somente encontram motivos para censura. Desdobra o trabalho restaurador. Desdobra o trabalho restaurador. Veja o que a sua palavra pode fazer, ou que ela pode motivar, ou que ela pode criar. Então devemos ter muito cuidado quando tecemos comentários em relação aos nossos irmãos. Comentários que não têm o cunho cristão, o cunho moral, o cunho edificador. Porque as palavras, quando ditas de formas erradas, deixam mágoas, deixam sequelas, disseminam o ódio, o rancor, a mentira. E nós somos responsáveis pelos nossos atos e também pelos atos que nós desencadeamos com as nossas falas. Principalmente quando vemos pessoas que têm poder, que ocupam posições elevadas e que usam a palavra de forma a beneficiar seus próprios interesses. Tomemos cuidado, meus irmãos, nesse sentido. Por quê? Se nós estamos reclamando da postura do outro, será que se nós estivéssemos no lugar deles, nós estaríamos agindo de que jeito? Como nós estaríamos agindo se estivéssemos no lugar deles? Por isso que o Evangelho fala, não julgueis. Porque se você julgar, com o mesmo julgo que você julgar, vosso Pai que está no céu vos julgará. É interessante olhar essa situação que a palavra, como fonte criadora, dá a cada um, ou imputa a cada um, a responsabilidade. Desencadeia no outro aquilo que às vezes é um mal dentro de si e não no outro. Por isso, meus irmãos, que nós devemos orar e vigiar para não sermos instrumentos de disseminação do ódio. Pelo contrário, que as nossas palavras sejam palavras edificantes, que sejam palavras que construam e que sejam pautadas na indulgência. E olha no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10º, o que é a palavra indulgência? O que significa ser indulgente?
A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar. Quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daqueles que, tendo o ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido, maldoso. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a menos que isso seja para servir, e tem ainda o cuidado de atenuá-los, tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, os mais frequentemente velados. Quando criticais, que consequências se deve tirar de vossas palavras? E que vós, que censurais, não teríeis feito, porque reprovais e valeis mais que o culpado. Ó homens, quando, pois, julgarei os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos, quando não abrireis os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos. Então vejam, meus irmãos, que o Evangelho é claro. Se você não pode ajudar, não atrapalha, não. Se você não pode contribuir, não desdenhe do trabalho do outro. Se você não pode somar, não diminua o que o outro está fazendo. E se você tem uma conduta cristã, guarda para ti aquilo que tu vê em relação ao outro. Não saia fazendo fofoca. Não saia disseminando o mal. Haja com amor, com candura, lembrando que amanhã você pode ser o alvo de tudo que você está fazendo. Porque ninguém é perfeito. Todos nós cometemos falhas. Todos nós erramos. E em 100%, ou na maioria das vezes, nós julgamos os outros sem conhecer as causas. Só Deus conhece. Só Ele tem o poder de julgar. E com as nossas palavras, fazemos, às vezes, muito pior aquela pessoa. Tenhamos palavras dóceis, amáveis, para que construamos com essas palavras ações dóceis, amáveis. Cultivemos com nossas palavras o perdão, a busca pela benevolência, pelo bem maior em nossa comunidade, onde quer que nós estejamos. E saibamos agradecer a Deus as oportunidades de dialogar com os outros, sabendo que a responsabilidade é dada para aquele que mais recebeu. Uma outra passagem do Evangelho que é interessante e faz correlação a esse texto é: o que entra pela boca não é o que prejudica o homem, mas o que sai da sua boca. Porque ela contém tudo aquilo que está em sua alma. Então tomemos cuidado com o que falamos dos outros. Prestemos atenção em nós mesmos. Usemos a palavra empatia
não no sentido de se colocar no outro, é de sentir o que o outro está sentindo com as nossas palavras. E como nós nos sentiríamos se estivéssemos no lugar das pessoas a quais nós estamos nos referindo. O verdadeiro amor, ver o outro, amar o outro, é sentir o que o outro está sentindo. Usar a sua palavra não como chicote, mas como algo que constrói, algo que edifica e algo que transforma. Pensemos nisso. Pensamos em não julgar, em olhar a nós mesmos e, acima de tudo, respeitar as escolhas de cada um e buscar junto com o Evangelho sempre uma palavra de consolo, de amor e de fraternidade. Bom, meus irmãos, é isso que eu encontrei nessa palavra ou nesse texto para conversar com vocês. E serve para mim também. Porque muitas vezes nós esquecemos ou nos somos tomados pela vaidade, pelo orgulho, e esquecemos que a palavra mais doce e mais sublime só pode sair de quem traz dentro de si um coração puro, um pensamento puro, voltado sempre aos ensinamentos do nosso Pai Eterno Todo-Poderoso. Criemos com as nossas palavras atitudes, comportamentos que busquem sempre a coesão, o entendimento, a paz, o trabalho e o comprometimento de todos com a caridade e com a fraternidade. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre amado Jesus, pedindo a Ele discernimento, pedindo a Ele paciência, pedindo a Ele entendimento para nos colocarmos nos lugares dos outros, para não destilarmos o fel, para trazermos sempre a palavra edificante de amor. E com isso, meus irmãos, reflitamos nas palavras e nos ensinamentos da oração do Pai Nosso, que trazem dentro de si ensinamentos maravilhosos e que às vezes repetimos e não vemos a extensão dessas palavras. Vamos orar, meus irmãos, por todos que se encontram debaixo das pontes, nos asilos, aqueles que não têm o que comer, aos desempregados, aos inúmeros e inúmeras irmãs e irmãos que se encontram nesse momento em hospitais, muitas vezes sem a mínima atenção. Vamos rogar aos nossos governantes que compreendam a situação de nosso país e ajam com políticas públicas que levem a todos à igualdade e à fraternidade. Roguemos, Pai, aqueles que ainda não conhecem o vosso amor e, na sua ignorância, ainda buscam os caminhos contrários da paz. Buscam a guerra, buscam a violência, maltratam os irmãos e não veem que amanhã todos seremos julgados pelos nossos atos. Tenhamos fé e esperança. Roguemos a falange de Pai Tomé, que nos abençoe amanhã no retorno de nossos trabalhos, que Jesus Cristo possa dar a cada um a capacidade de se doar dentro daquilo que é possível e possamos, Mestre amado Jesus, sermos úteis na grande seara e na grande necessidade que se faz presença nesse processo de transformação da terra
processo de transformação que passa por nós, ao compreendermos que somos todos filhos de Deus e temos a responsabilidade de nos amar, de nos acolher e de sermos uns para os outros instrumentos da vontade do Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, pois só vós, o reino, é o poder e é a glória. Que assim seja, que a paz, a saúde, o equilíbrio e a proteção da falange de unidos para o bem entre em cada casa, em cada lar. Abençoa cada família. Fluidifique as águas e possa nos dar, Senhor, esperança, força e vontade para caminhar sempre e nunca desistir, pois sabemos, Pai, que Tu está do nosso lado. Que Deus abençoe a todos e fiquem com Deus.